E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer um caro versus barato, que vai ser um desenho metade com os lápis de cor da Posca e metade com os lápis de cor da Faber-Castell, que tem aí uma diferença de preço, uma diferença de material mesmo, até da cera do lápis. Então a gente vai fazer esse desenho, fazer essa comparação desses dois materiais, que vai ser então os lápis de cor da Posca, que vocês já conhecem, que é os meus queridinhos aqui, e os lápis de cor da Faber-Castell, que são aqueles clássicos, os Ecolápis da Faber-Castell, que eu não tenho mais a caixa, porque eu já tenho há bastante tempo esses lápis aqui. Então vocês podem ver que eles duram, porque estão aqui ainda, eu já usei bastante. Então a gente vai fazer esse desenho metade com os lápis de cor da Posca, metade com os lápis de cor da Faber-Castell. Mas antes de tudo, antes de começar aí esse teste, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho. Clique ali para se inscrever, deixa o seu like no começo do vídeo e ativa o sininho de notificações para receber uma notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, que eu vou fazer um desenho aqui rapidão e eu já volto com ele pronto, contornado, tudo certinho, pra gente fazer então o desenho, pintar, né, colorir o nosso desenho com lápis de cor da Faber-Castell e com os lápis de cor da Posca. E eu tô usando aqui esse sketchbook, que é o Canson Artbook One, que eu gosto bastante de usar. Ele tem uma gramatura 100, então a gente consegue usar com os lápis de cor. Ele é meio granuladinho, assim, ele tem uma texturinha que eu gosto, não é muito forte, nem muito suave, é bem adequado mesmo. Então eu acho que vai ficar um resultado legal com os lápis de hoje, né, com os materiais de desenho de hoje. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer o desenho. Eu só não sei se eu vou contornar, porque os lápis de cor da Posca, porque eles são tão cerosos, assim, tão pigmentados, a cera é muito pigmentada, que ela acaba apagando um pouco a linha preta do contorno. Então eu acho que eu só vou fazer o desenho, deixar ele bem limpinho assim, com limpa-tipo, passar bem, tirar todas essas sujeirinhas aí do lápis, né, esses rascunhos mesmo. Vou fazer a pintura e eu faço o contorno depois. Acho que eu vou fazer isso, enfim, vou primeiro fazer o desenho e aí eu já volto aí pra gente ver o que a gente vai decidir pro desenho de hoje. Bom, com o nosso desenho pronto, com a nossa personagem já desenhada aqui, eu tracei essa linha mais ou menos no meio do desenho pra gente separar. Então aqui na esquerda eu vou fazer com os lápis da Posca e aqui no lado da direita eu vou fazer com os lápis de cor da Faber, que a gente vai ver essa comparação desse resultado desses dois lápis de cor aí também para ficar para vocês aí meio que uma resenha desses dois lápis diferentes. Eu vou separar agora algumas cores aqui pra gente fazer o desenho, para fazer a pele, para fazer o cabelo, os olhos, a roupa, os detalhes. Então eu vou separar aqui agora algumas cores. Essa caixa aqui que eu tenho de lápis de cor da Faber-Castell, se eu não me engano, é a caixa de 60 cores. Eu não lembro se era 60 ou 80, mas é por aí nesse número assim de lápis que eu comprei a caixa, que faz tempo que eu comprei. Vou jogar tudo aqui, ó. Esse barulho foi dos lápis caindo aqui. Tem vários que estão bem pequenininhos. Tem até o que eu gosto de usar de base pra fazer a pele, que é o areia, eu acho. Ele tá tipo super mini. Ó, quer ver, ó? O marrom, olha o tamanho que tá isso daqui. O marrom, esse aqui que é o areia, eu acho que é. Eu já nem sei mais o nome. Tá com tudo bem pequenininho, o verde. Então assim, já faz tempo, eu uso bastante e durou muito esses lápis, tá durando ainda, né? Porque eu tenho esse extensor de lápis, que nem vocês viram que eu tava usando pra esse aqui de desenhar. É só puxar pra baixo, tirar o lápis e colocar algum outro que esteja menorzinho e aí ele fica melhor na hora de usar. Então eu vou usar bastante esse extensor de lápis pra esses lápis que estão pequenininhos. E então eu vou separar aqui, vou começar a fazer o desenho, a pintar o desenho, na verdade, né? Então vamos lá. Eu vou começar pintando aqui o nosso desenho com esse lápis de cor aqui, tom de areia. Ele é bom assim pra fazer uma base de tom de pele claro, que como eu ainda não tenho tanta prática assim com lápis de cor, eu acho mais fácil pintar algum tom de pele claro do que algum tom de pele escuro. Eu tenho dificuldade assim com os lápis de cor ainda um pouco, né? Mas então eu tenho um pouquinho mais de facilidade de pintar um tom de claro um tom de pele um pouco mais claro, na verdade, do que um tom de pele mais puxado para um tom escuro. Então eu vou ficar um pouquinho hoje na minha zona de conforto, porque o foco não é esse, né? O foco é a gente fazer esse teste aí, essa comparação, na verdade, desses dois materiais, do resultado que eles podem trazer para o nosso desenho. Eu tô fazendo também de um jeito que eu nunca fiz, que é sem fazer o contorno primeiro, fazer direto assim já no grafite e depois trazer
o contorno, né? Eu nunca fiz desse jeito, porque vocês, quem acompanha aqui os desenhos já deve saber que o contorno pra mim é uma parte que faz bastante diferença no desenho. Eu gosto bastante de variar as pontas das canetas, mas ainda vai dar pra fazer isso no desenho de hoje, só que vai ser depois da pintura, né? Como vocês podem ver aqui, a gente consegue ainda observar um pouco dos vestígios do lápis grafite por baixo da pintura, mas eu acredito que depois que a gente fizer passar as canetas finalizadoras, né, as canetas pretas, vai dar para dar uma disfarçada nisso, que é a primeira vez que eu estou fazendo, então vai ser uma experiência para todos nós aqui, de ver como é que vai ficar esse resultado. Eu gosto bastante dos lápis de cor da Faber-Castell, porque eles têm uma variedade muito boa e eles são muito versáteis. Então você consegue usar eles junto com os marcadores, né? Fazer uma pintura com os marcadores e depois trazer um lápis de cor junto para botar alguns detalhes, para ressaltar algumas coisas no seu desenho. Então eles funcionam muito bem assim também. E tem essa variedade de cor que é muito, muito boa, né? Que eu gosto bastante. Eu uso bastante essa cor aqui também, que eu já não tenho mais o nome. Então um belo teste isso daqui, né? Mas é esse daqui que é mais puxado, tipo um coco queimado, uma coisa assim. A gente dá os próprios nomes para os lápis. E eu gosto bastante dessa combinação desses dois. Eu acho que tem um contraste legal entre eles para fazer uma luz e sombra, alguma coisa assim. Eu aprendo muito vendo vídeos na internet de outras pessoas desenhando e tal, e vou tentando fazer nos meus desenhos. Então eu meio que não tenho a técnica muito... Como é que eu posso dizer? Tipo, eu uso tal técnica. Eu vou fazendo do jeito que eu vou tentando, assim, ao longo do desenho, trazer para um jeito que eu gosto, tentando algumas coisas, forçando um pouco mais o lápis, forçando um pouco menos, e vou fazendo assim para ver qual que é o resultado que eu vou gostar para os meus desenhos, e assim eu vou levando até eu chegar num grau assim que eu fico satisfeito. Então eu vou testando várias coisas. Muito do que eu uso nos meus desenhos eu aprendi assistindo o canal da Renata Celli desenhando. Até tem bastante gente que vem falar: os seus desenhos lembram da Renata Celli, são parecidos com o da Renata Celli. E é porque eu me inspiro muito nela. Ela é uma das minhas principais referências, assim, tanto no YouTube como no tipo de conteúdo, né, que ela faz, como artista, assim, dos personagens que ela cria, o jeito que ela desenha, eu gosto bastante. E aí eu acabo também me inspirando e trazendo para o meu estilo de desenho muito do que eu aprendo com ela, que é só assistindo, vendo mesmo ela desenhando, vendo como é que ela faz as criações dela. E aí eu vou tirando um pouquinho de cada vídeo, um pouquinho de cada pessoa que eu assisto, para conseguir crescer assim no meu jeito, estabelecendo o meu estilo de desenho. Comenta aqui embaixo qual canal que você mais gosta de acompanhar, assim, pode ser de arte, de pintura, enfim, né, relacionado à criação, assim, a desenho, né? Comenta aqui embaixo qual que você mais gosta de acompanhar, pra quem ia ver aqui o vídeo também poder conhecer mais pessoas, porque às vezes a gente acaba se fechando aí nas mesmas que a gente sempre assiste e aí não conhece outros. Então comenta aí embaixo qual que você gosta de assistir, qual que você mais gosta de acompanhar, pra gente poder conhecer mais pessoas então. Agora eu tô começando com um terceiro tom aqui, que é um já puxado para um marrom mais claro, pra dar realmente uma contrastada um pouco mais forte no desenho. Bom, a pele tá concluída, eu usei 4 tons diferentes. Eu usei esse marrom um pouco mais escuro, marrom um pouquinho mais claro, esse aqui que é o coco queimado, que a gente apelidou carinhosamente, e esse areia aqui, então eu usei esses 4 tons pra fazer a pele. Talvez depois eu volte e use um tom um pouquinho mais escuro, né, quando eu fizer os outros elementos, pra dar um contraste um pouco maior. Agora eu acho que eu vou pintar o cabelo dela. Eu não sei de que cor que eu vou pintar o cabelo, mas eu não queria fazer uma coisa muito extravagante. Ai, já sei, eu vou pintar de laranja. Eu ia falar que eu não ia fazer uma coisa muito extravagante, mas eu vou pintar de laranja, que eu acho que é uma cor que eu consigo lidar bem, sabe? Eu tenho um pouco mais de afinidade com laranja. Eu vou pintar de laranja, então. Vou separar aqui todos os tons que tem de laranja pra eu usar pra fazer esse cabelo, pra ficar uma coisa bem legal. Talvez até coloque um pouco de amarelo pra dar uma clareada, assim, não sei. Vamos ver aí, eu tenho esses 4 tons de laranja que eu vou usar pra pintar o cabelo dela então. E talvez também use um pouquinho de vermelho, né, pra dar um contraste também em relação ao laranja, que eu acho que são tons próximos, né, que dá pra fazer esse contraste com essas cores.
Então eu vou fazer primeiro toda a base do cabelo tentar usar na verdade esses 4 tons de laranja, e depois eu volto aqui e falo daí direitinho quais que eu usei. Terminei a pintura do cabelo e eu usei aqueles 4 tons mesmo que eu mostrei pra vocês. E olha, eu tô gostando do resultado que tá tomando isso daqui. Porque como eu falei pra vocês, eu não tenho muito costume de usar lápis de cor. Porque eu sempre achei muito difícil, assim, fazer essa mescla de cores. Mas até que tá indo certinho, assim, tô gostando do resultado. Eu ia pintar a pupila dela já, mas eu acho que vai dar uma borrada se eu fizer isso agora. Então eu vou pintar o olho dela. Que cor que eu vou pintar? Eu acho que eu vou pintar de verde. Vou separar aqui que tem verde, tem muitos tons nesse kit aqui, que fica, eu acho que tem uma diversidade bem grande. Eu até devo ter uns repetidos, porque eu juntei tudo que eu tinha de lápis de cor. Então eu vou pintar o olho dela de verde. E depois o que falta? A maquiagem, a boca, a roupa e os acessórios. Tá, e aí a gente conclui a parte do Faber-Castell e já vai pro lápis da Posca aqui pra gente ver bastante diferença, que eu acho que vai ter uma diferença bem grande. Bom, eu adiantei bastante aqui a parte do lápis de cor da Faber-Castell. Vocês podem ver que tá pronto já. E eu não fiz ainda a line art, porque eu vou fazer os dois lados e depois eu vou vir fazendo a line art então. Eu gostei bastante, eu achei que eu fui até bem assim com o resultado. Eu achei que ia ficar um pouco pior, mas eu gostei bastante do resultado que ficou. Achei que eu consegui mesmo representar o estilo de pintura que eu gosto, o jeito que eu gosto de fazer os meus desenhos. Com essas cores bem vivas, bem coloridas, eu gostei bastante desse resultado. E então esse lado aqui foi com os lápis de cor da Faber-Castell, que eu usei vários tons diferentes, cores diferentes, e agora eu vou começar aqui então com o lápis de cor da Posca, que tem uma textura, uma cera bem diferente desses aqui da Faber-Castell. Bom, a diferença desses dois lápis de cor então, algumas diferenças na verdade, é que como vocês conhecem, o lápis de cor da Faber-Castell vem nessa embalagem aqui, que é uma embalagem de papelão, que você consegue tirar os lápis, e o lápis de cor da Posca, eles vêm nessa embalagenzinha que é tipo um acrílico assim. Tem uma resenha aqui no canal completinha testando esses lápis, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que vem então com essa tampa e vem também outras 3 bandejas de lápis de cor. Vem todos esses tons aqui, a minha caixa de 36 cores, é bem menos do que eu tenho da Faber-Castell, mas é uma bandeja muito boa, assim, que eu gosto bastante das cores e dos tons que vieram, tem uma seleção bem legal. Outra diferença que a gente consegue notar com esses dois lápis é que o da Posca, ele é redondo, né? Ele é redondo, ele vem todo preto e a cor fica apenas aqui na ponta. E o da Faber-Castell, ele é todo dessa cor, ele é hexagonal, eu acho, né? Então ele fica assim com essas pontas mais agudas, enquanto o da Posca ele é totalmente redondo. Então vamos lá, eu vou seguir mais ou menos a mesma ordem que eu fiz com o desenho da Faber. Vou começar pintando então a pele dela, fazer o cabelo, seguir nessa parte do rosto, e aí depois eu venho aqui pra baixo pra fazer as roupas dela, pintar as roupas dela. Uma coisa que eu gosto nos lápis de cor, assim, quando vem, é que venha com algum tipo de numeração ou nome, porque fica mais fácil da gente identificar o que a gente quer usar. Até na hora de se comunicar com alguém, é legal a gente ter essa referência, né? Pra ter como base pra realmente dar nome às coisas, sabe? Então é uma diferença que tem, né? Mais uma diferença que tem nos lápis de cor da Faber-Castell dos da Posca, porque os da Faber-Castell tem nome e o da Posca não tem nome, não tem numeração, não tem nada. Então é uma... Não sei se é uma, eu acho que é uma vantagem dos lápis de cor da Faber-Castell. Mas eu, particularmente, tirando isso, eu prefiro... Já vou dizer de antemão, porque eu já usei bastante esses dois lápis. Eu prefiro os lápis de cor da Posca, acho muito mais confortáveis de usar. É uma cera mais pigmentada, é uma cera um pouco diferente, assim. Ela até parece meio emborrachada, assim, sabe? Porque ela é muito, muito pigmentada. Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, se você faz a line art antes de fazer a pintura com os lápis de cor, fica depois, você tem que voltar, então, pra fazer a line art de novo, passar em alguns lugares, porque ele acaba dando uma apagada, uma ofuscada na line art, justamente porque ele é muito, muito pigmentado. No teste que eu fiz desses lápis da Posca, eu fiz um papel Bristol, que é um papel bem mais liso, sem textura, né? Ele é bem lisinho, que é muito bom para marcadores, mas eu usei com os lápis de cor da Posca. Agora, aqui nesse papel desse sketchbook, que é um pouquinho mais...
tem uma granulação, né, tem uma textura, ele já tá me trazendo um resultado diferente, que eu não tô precisando forçar tanto o lápis no papel para ele ficar pigmentado, né? Então eu acho que ele sai muito mais fácil, porque essa granulação acaba tirando um pouco mais do lápis, né? Acaba tirando um pouco mais do pigmento, da cera, pro papel. Então acho que essa é uma diferença importante assim de falar, né? Essa diferença do resultado do lápis em diferentes papéis. Como eu já usei os dois, eu trago aqui para vocês essa minha experiência de que com um papel mais liso, esse lápis de cor da Posca, ele acaba sendo um pouco mais cansativo, digamos assim, porque tem que forçar mais para sair a cera. Eu nunca usei o lápis de cor da Faber-Castell num papel Bristol, então eu não posso dizer para vocês como que ele vai reagir a esse tipo de papel, mas o da Posca você tem que dar uma pressionada um pouco maior no papel Bristol para sair mais cor. No caso de hoje, aqui nesse sketchbook, tá bem mais tranquilo de fazer essa operação, digamos assim, porque tá saindo muito mais fácil e eu não tô precisando pressionar tanto o lápis para ele ter aquele resultado mais pigmentado, assim, sabe? Vou começar aqui com a pintura dos olhos. Uma coisa que eu já notei é que eu não consegui ter um controle muito bom assim com o lápis da Posca, que ele fica marcado assim o grafite, porque ele é muito pigmentado. Enfim, eu acho que é por isso que as cores, então, eu acho que interagiram melhor no da Faber-Castell no que no da Posca, porque ficou muito mais suave essa interação dos tons de laranja com os tons de amarelo do que aqui no da Posca, né? Agora eu vou fazer a pintura do olho. Esse verde aqui dos lápis de cor da Posca é um verde que eu gosto muito, é um verde bem... Ao mesmo tempo, um verde claro, mas um verde forte, assim, sabe? Eu gosto bastante desse tom de verde que eu escolhi aqui, né, pra fazer essa base dos olhos, que eu acho que dá bastante destaque no desenho. E a gente consegue ver também essa diferença dos tons, como os tons da Posca são muito mais acesos e o da Faber um pouco mais apagados, né? Isso não é bom nem ruim, vai do que você quer pro resultado pro seu desenho, né? Então eu vou fazer aqui a pintura dos olhos dela. Como a gente sabe, os lápis de cor da Posca, eles têm menos, como é que fala? Menos cores, né? Porque é um kit de 36 cores com um kit de 60 da Faber. Então tem essa diferença, né? Porque como o da Posca ele acaba sendo um pouco mais caro, quanto maior o kit, mais caro. Então assim, né? Vamos com calma, já que é um material que eu não tenho tanta afinidade assim. Eu ainda sou do time marcadores, né? Porque eu acho muito mais fácil e mais prático de usar. Eu gosto mais do resultado que eu tenho com os marcadores do que com lápis de cor. Então eu acabei indo para uma caixa um pouco menor para experimentar, para ver aí se eu vou gostar, se eu vou usar, né? E aí, quem sabe mais pra frente a gente vê o que faz, né? Porque vai durar bastante ainda esses lápis pela frente, tem bastante desenho pra fazer com eles ainda. É isso, eu vou continuar aqui dando o meu melhor para conseguir um resultado legal para esse desenho, para ficar uma comparação legal aí para vocês testarem, verem qual que vocês gostaram mais. E vou continuar aqui então. Gente, um erro que eu acabei de perceber é que os lápis da Posca sim vêm com uma numeração. Aqui na ponta eu tinha esquecido, então eles vêm com uma numeração sim. Então aquela coisa que eu falei que era uma vantagem dos lápis de cor da Faber, eles terem um nome ou, né, uma identificação. Os lápis da Posca também tem, eles têm um número aqui na ponta, cada um deles tem esse número de identificação. Então esquece o que eu falei, tudo certo agora. Bom, a pintura do desenho está concluída, aleluia, dos dois lados, tá tudo pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a line art pelo lado da Posca, porque eu sei que o tipo de line art que eu fizer aqui, eu vou conseguir reproduzir desse lado aqui também. E eu fiz esse arco aqui, que eu acho que eu vou pintar com Magic Color, porque pintar com lápis de cor vai dar um certo trabalho. Então eu vou fazer isso, vou fazer o contorno, daquela mesma forma que eu sempre faço, vocês já conhecem. E vou então pintar aqui o fundo com Magic Color, com alguma cor que dê um destaque bem legal pro nosso desenho. E aí a gente volta e vê o resultado e faz essa comparação desses dois lápis de cor diferentes, né? Fazer esse
caro versus barato, lápis de cor da Posca versus lápis de cor da Faber-Castell, pra gente ver se esse resultado realmente tem diferença desses dois lápis, né? Bom, então aqui tá o nosso desenho completo desse desafio de caro versus barato, dos lápis de cor da Posca versus os lápis de cor da Faber-Castell, que a gente fez essa personagem aqui de hoje, que a gente pode ver que o lado que é o lápis de cor da Posca, ele é um pouco mais pigmentado, com umas cores um pouco mais vivas e também, consequentemente, um pouco mais marcado. Consegue ver o resultado da pintura, que ele é um pouco mais marcado, assim. Os tons conversaram um pouco mais no lado dos lápis de cor da Faber, eu acho que deu uma conversada melhor, fica uma pintura um pouco mais suave. Então a gente tem esses dois lados. Se você quer uma coisa mais pigmentada, mais colorida, com as cores bem fortes, eu acho legal você optar pelos lápis de cor da Posca. Mas se você quer uma coisa mais sutil, mais suave, uma conversa de cores um pouco mais próximas, eu sugeriria os lápis de cor da Faber-Castell, até porque eles são mais acessíveis, então você consegue ter uma diferença de tons, né, numa única compra, numa única caixa, uma diferença de tons bastante grande por um preço menor do que os lápis de cor da Posca, que vem uma quantidade menor por um preço maior. Mas como eu trabalho com isso, a gente tá aqui para testar, eu testo e vocês veem se querem comprar ou não, né? Então eu invisto aqui no meu trabalho, eu uso bastante esses materiais todos. Então tá aqui o resultado dessa comparação desses dois materiais, esses dois lápis de cor, desses materiais de desenho que a gente fez hoje aqui nessa nossa personagem que a gente criou juntos e fez essa pintura. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado essas dúvidas de vocês de ter feito nessa comparação desses dois materiais. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui embaixo no canal nesse botãozinho vermelho, que vai me ajudar bastante. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho de notificações e, claro, me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, que tem bastante conteúdo de arte por lá. Tá passando aqui na tela pra vocês e tem o link das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima! Pas de soleil, pas de soleil.